Olá, seja muito bem-vindo para mais um Sementes, um programa trazido até você pelo Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas. É uma honra tê-lo conosco todas as quintas-feiras, às 18 horas, aqui na nossa FEAL TV. Então, hoje, dia 29 de agosto de 2024, vamos plantar mais um grão em nossa vida. Vamos ver o que a semente de hoje nos reserva. E a semente de hoje, ela nos diz assim: quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Essa semente de hoje, ela pode ser encontrada no livro Caminho, Verdade e Vida, que é de psicografia de Chico Xavier e de autoria espiritual de Emmanuel. É uma obra publicada pela editora da FEB. E ela é um pequeno extrato do capítulo 22, intitulado Que Buscais? E é interessante a gente refletir inicialmente sobre o que Emmanuel está querendo nos dizer quando ele fala da liberdade e da necessidade de atingir essa liberdade através da obediência aos desígnios, à vontade de Deus, né, supremos, da divindade, e nos leva a refletir sobre o que seria liberdade nesse contexto. Porque há múltiplos entendimentos acerca da liberdade. Por exemplo, quando nós estamos na adolescência, quando ainda não temos a maturidade para sair sozinho e a gente já está querendo ser adulto, muitas vezes o jovem anseia por essa liberdade, mas esse contexto de liberdade ele é um pouco equivocado, e só depois, quando a maturidade chega, a gente passa a perceber o que é a verdadeira liberdade, né? E o quanto foi necessário aquele período, o cuidado dos nossos pais, enfim. Então, de maneira geral, a liberdade ela pode ser categorizada aqui como a capacidade de agir, pensar e decidir conforme a própria vontade. É o que no Espiritismo a gente entende como sendo o livre-arbítrio, que é justamente a gente agir dessa forma, não sendo impedido ou controlado por forças externas. Agora, essa liberdade, ela também tem algumas limitações. Por exemplo, ela deve ser exercida sem violar os direitos dos outros, porque senão a gente passa a ser responsabilizado. É interessante também, quando a gente se fala em limitação dessa liberdade, porque ela traz uma carga, é uma carga de responsabilidade ao considerar as consequências da ação. Porque se eu sou livre para tomar a decisão, automaticamente eu preciso entender que eu vou colher as consequências que partem a partir dela. Então, é interessante que a gente compreenda, e aqui a gente ainda está entrando num contexto mais global, sem adentrar na questão espírita, que a liberdade ela nos dá essas prerrogativas, no entanto, ela vai nos exigir, né, essas colheitas da responsabilidade, né? Quando a gente vai falar de espiritismo, a gente entende que a liberdade ela vai estar associada principalmente com o livre-arbítrio, com a capacidade do espírito de tomar decisões de acordo com a sua própria vontade. Mas dentro da própria doutrina, nós aprendemos também que esse livre-arbítrio, ele automaticamente vai nos trazer as mesmas responsabilidades. Cada escolha feita com o livre-arbítrio gera consequências fatais para o espírito. O espírito passa a ser responsável. Então, quando a gente olha, quando a gente observa, a gente vai precisar entender o que Emmanuel fala aqui de liberdade como a liberdade do espírito perfeito. É aquela liberdade que não vai mais trazer consequências. Ela não vai mais acarretar para a alma essas responsabilidades da qual a gente entende e a gente ainda traz aqui no mundo.
Mas por que ela não vai trazer consequências? E aqui, entendendo essas consequências como são, quando ele passa a ser, de fato, um emissário divino, quando ele passa a entender Deus em sua natureza mais íntima, ele passa a não cometer mais os erros que os imperfeitos como nós cometemos. Porque a consequência negativa, ela é fruto do exercício do livre-arbítrio de maneira equivocada. Então, se eu me equivoco, se eu ajo mal, eu vou colher a consequência daquilo que eu agi. Eu vou colher a consequência da minha ação. Mas, se eu exerço meu livre-arbítrio com responsabilidade, com bondade, com amorosidade, dentro dos padrões que Jesus me ensinou, que Jesus nos direcionou, não há que se falar em consequências negativas. Muito pelo contrário, o que a gente vai ver são coisas boas, são processos evolutivos que vão nos levando à felicidade. É por isso que quando Emmanuel vai colocar aqui na semente de hoje, quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios divinos supremos, ele está falando dessa liberdade plena. Porque se eu sou livre para tomar uma decisão e essa decisão ela vai me gerar consequências dolorosas, não há que se falar em liberdade plena. Então a liberdade essa só é alcançada a partir do momento em que o espírito obedece à vontade de Deus. Se eu obedeço à vontade de Deus, se eu sigo o plano de Deus na minha vida, eu vou fazer o caminho correto, vou fazer as boas escolhas e não há que se falar em consequências negativas. A gente passa a entender melhor esse exercício da liberdade e de como a disciplina ela não vai nos auxiliar a sermos livres quando a gente parte do exemplo dos jovens. Vamos pegar aqui um parâmetro para que isso fique bem claro. Na juventude, é natural que a gente faça os nossos planos, né? Voltando à nossa fase de juventude que a gente falou no início do vídeo. A gente sonha, eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico, eu quero ser, sei lá, a gente almeja planos para a nossa carreira. Mas como é que a gente vai conquistar esse objetivo, que vai nos trazer uma liberdade de fazer aquilo que a gente quer, de fazer aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem aptidão por fazer? Como é que nós vamos alcançar? Através do sacrifício. Dos sacrifícios, né, de abdicar de sair com os amigos, de abdicar de ir para a praia, de se esforçar, de se dedicar naquele objetivo, para que a partir daí eu consiga almejar o meu objetivo final. Muitas vezes a gente olha bons profissionais em suas áreas que falam com propriedade, que falam com inteligência, e muitas vezes a gente se admira daquela postura, daquele conhecimento exercido. Mas a gente se admira e muitas vezes a gente pode até desejar aquilo para a vida da gente, mas nós não sabemos as noites que ele passou sem dormir. Nós não sabemos os finais de semana que ele ficou fechado, os períodos de estudo. Então, para alcançar a liberdade de fazer aquilo que ele ama hoje, lá atrás, ele teve que se sacrificar. Ele teve que obedecer a um planejamento que ele estruturou. Assim somos nós também na nossa vida. Muitas vezes, a gente deseja uma vida que nos traga felicidade. Muitas vezes a gente deseja uma vida que seja uma vida feliz, uma vida plena, uma vida saudável. No entanto, nós também precisamos nos sacrificar. Nós precisamos sacrificar o nosso egoísmo, nós precisamos sacrificar a nossa vaidade, nós precisamos sacrificar, né, o nosso orgulho, para que a gente possa, então, galgar e alcançar esse objetivo, essa vida mais feliz. Então, assim, não há que se falar aqui em liberdade, no entendimento dessa liberdade plena, dessa liberdade que a gente vai tomar, porque fazendo sempre as escolhas
por estarmos preparados, não vamos colher consequências negativas. Então, para isso, para essa liberdade, nós precisamos, de fato, obedecer aos desígnios de Deus. E Deus, aos desígnios supremos. E Deus, para nós, só quer o melhor. Por mais que a gente se revolte, por mais que a gente não escute, os planos de Deus para a nossa vida sempre hão de nos levar para uma vida muito melhor do que aquela fruto da nossa indisciplina. Então, meus queridos, por hoje foi isso. Mas antes de me despedir, eu sempre gosto de lembrar para vocês que o programa Sementes ele é produzido com muito carinho por uma equipe de trabalhadores dedicados do Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas. A gente aqui só dá rosto e voz, mas existe uma série de trabalhadores que fazem esse programa acontecer. A eles a nossa gratidão. As artes contendo as sementes, elas são disponibilizadas antes dos vídeos nas redes sociais da FEAL. Por isso, lá no Instagram sigam o @feal.oficial. No Facebook, nós temos a fanpage FEE Alagoas. Não se esqueçam também de deixar o like nesse vídeo, se ele for importante, e de se inscrever na FEAL TV, porque aqui a gente tem conteúdos espíritas para todos os gostos. Então, por hoje foi isso. Muito obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem.